Bom dia, excelente sexta-feira e até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Ele tem nos dado alimento para o nosso corpo e alimento para a nossa alma, que é o ensinamento correto sobre a vida. Existe ensinamento correto sobre a vida? Eu sei que existem muitas teorias, tem até teoria da conspiração, né? Existem teorias de tudo, mas existe assim como o que nós usamos, os carros, os nossos aparelhos eletrônicos, os nossos aparelhos elétricos, existe um manual que determina o bom uso de cada um deles, e é diferente, para que eles funcionem perfeitamente bem, tenham vida longa e nos dê um retorno daquilo que nós realmente necessitamos. Nós compramos algo e nós queremos que aquilo funcione e nos dê o retorno que nós desejamos, não é? Assim também é o ser humano. O ser humano também. Não existe teoria, um monte de teoria para você usar sua televisão. Você pode usar sua televisão no fogo, no gás. Não existem teorias para as coisas. Mas a humanidade inventou um monte de teoria. E cada teoria terrível para o bom funcionamento, o bom andamento do ser humano. E está desandando. É muita depressão, é muita agonia. Por que não estamos valorizando, aplicando a nós, a nossa alma, aquilo que realmente é bom, perfeito e agradável? Bom, deixem seu like, inscrevam-se no canal e compartilhem. Tem muita gente que tem uma curiosidade, um desejo de conhecer mais sobre a vida. A vida é linda. Não sei se vocês conhecem aquele filme, escrito por um judeu que sofreu na época do nazismo. A vida é bela. E ele conseguiu que aquela criança que estava ali no meio de uma guerra, num campo de concentração, não maculasse a sua alma com os alimentos nocivos da crueldade daquela época. É muito lindo o filme, se vocês não assistiram, assistam. É um aprendizado maravilhoso. Então, ontem nós falamos sobre a alma, nós fizemos aqui uma pequena devocional sobre a alma. A alma é quem recebe. Você sabia? Eu creio que sabia, todo mundo sabe. Se nós levarmos um murro, um soco, e no mesmo momento que nós levarmos um soco, nós levarmos junto com aquele soco, com aquela bordoada, palavras duras, palavras agressivas, o soco vai sarar. E não muito tempo depois, aquele hematoma vai passar. Mas as feridas da alma que foram atingidas pelas palavras duras, amargas, cruéis, não. Elas não vai.
se recuperar tão fácil. Vocês perceberam o valor da alma? O quanto nós precisamos cuidar com estima, com carinho, com atenção da nossa alma e da alma de quem nós amamos também. É importante, porque existe um retorno. O que eu dou ao outro, eu recebo. Mas não é somente presente, que nem sempre a gente dá um presente e recebe. Nem sempre. Mas a lei universal criada por Deus, pelo Criador, é perfeita. O que eu dou, eu recebo. Pode até demorar um bocadinho, não tem importância, mas vai voltar. Entendeu? Vai voltar. E então, nós vamos falar hoje um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou psicanalista há muito tempo, sou apaixonada pela psicologia. Desde os 21 anos, eu comecei a ler a psicologia, não tive condições de fazer o meu curso na época. São 65 anos atrás, era tudo muito difícil. Fazer uma faculdade, uma universidade, não era fácil, era bem difícil. E eu morava no interior daqui de São Paulo, inclusive em Indaiatuba, onde eu moro hoje. E depois, mesmo indo para a capital, desculpe, eu não tive condição de fazer uma faculdade, mas eu me dediquei a estudar, ler, buscar, pesquisar, esquadrinhar e garimpar. Tudo sobre psicologia, que ainda era nova no Brasil, sabe? Era nova. A psicologia no Brasil chegou mais ou menos na época da guerra, mais ou menos, porque ela foi lançada como ciência mais ou menos em 1908, 10, por Freud, né? Sigmund Freud. E ele foi o início, ele chamado pai da psicanálise. A psicologia é bem mais antiga. E eu também li muito sobre Jung, busquei muito, gosto de saber aquilo que eu falo, aquilo que eu pratico. Eu gosto muito de saber o fundamento. E quando eu tive a oportunidade, eu não perdi tempo. Eu busquei fazer o meu curso de psicanálise, já bem mais madura. Mas eu já trabalho com aconselhamento há muito tempo, mais de 40 anos. Eu me tornei, pelo conhecimento adquirido, mesmo não sendo em uma universidade, eu me tornei uma conselheira, uma orientadora de muitas pessoas ao longo da minha estrada, da minha vida. E depois que minhas filhas ficaram adultas, né, se casaram, eu decidi a estudar realmente e fazer aquilo que eu desejava, me formar como psicanalista. Mas eu tenho, assim, uma base de conhecimento, não tenho o diploma, não me formei na área da psicologia. E a psicologia é como se fosse o clínico, né? O médico clínico da alma. E a psicanálise é o fisioterapeuta, é o que faz a fisioterapia. Então, nós vamos lá no médico de ossos, né, de nervos e tal, e o fisioterapeuta vem fazer a ginástica para colocar novamente os nossos
os nossos órgãos, nosso corpo em forma. E esse é o meu trabalho, colocar a alma em forma, numa forma, como diz lá em Romanos capítulo 12, né? Não tomem a forma, não se formatem com as coisas erradas que são ensinadas no mundo, mas tenham a sua alma formatada pelo bom conhecimento das coisas boas, de tudo que vem de Deus, de tudo que vem do bem, de tudo que vem do amor, de tudo que nos causa bem-estar. Nosso canal chama Comunidade Estar Bem. É o que eu desejo, que nós estejamos bem, aprendamos a estar bem continuamente, mesmo em meio a dificuldades. Elas vão surgir, não tenham dúvida. As dificuldades vão surgir, sabe por quê? Porque nós não somos uma ilha, nós não somos únicos. Nós dependemos de relacionamento. Assim como um carro que está indo na estrada, o motorista é excelente, ele é atencioso, está tudo em ordem, porém, tem um outro que não é, que está seguindo pela mesma estrada e que de repente, pão, te dá uma bordoada. Ah, meu Deus, arrancou meu retrovisor, quebrou o meu vidro, esbarrou, estragou, riscou. Não é assim? Assim é a vida. Nós caminhamos ao lado de pessoas que muitas vezes estão com a alma ferida. E diferente do carro que te dá um esbarrão, né? E quebra aí alguma coisa, estraga aí o seu carro novinho em folha, né? Eles dão uma bordoada na nossa alma, uma palavra grosseira, um falar mal, muitas vezes uma calúnia que vai nos causar um desgosto, uma angústia. Então, por isso, nós teremos alguns momentos, não tem como não ter. Nós teremos alguns momentos de dificuldade nos relacionamentos. Eu quero que isso fique bem claro. Nós não temos como apregoar uma vida plena de alegria, porque nós não somos únicos. Que bom se a gente fizesse um estralo, o celular até tremeu. E transformasse tudo, né? Mas não é assim. Não é assim. Nós somos um universo em miniatura, ambulantes, por aí afora, trombando com atitudes, com palavras, com descaso, com crítica. É assim que nós magoamos as almas um do outro. Diferente do carro, né? Nós magoamos com essas atitudes, que muitas vezes elas são introspectivas. Nós não falamos, nós não damos um murro, um soco, mas nós tratamos com desdém, com crítica interior, nós vamos falar sobre isso. A crítica interior, a censura interior, um olhar terrível pode desmontar uma pessoa que chegou numa festa, às vezes com uma roupa meio inadequada, e alguém lançou um olhar tão penetrante que aquela pessoa murchou.
Então, as nossas armas são silenciosas, mas são agressivas. Até a segunda-feira, se Deus assim permitir. Ficamos por aqui.